E nós seguimos falando sobre esse assunto agora com o economista-chefe da ARX Investimentos e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, Gabriel Barros, a quem agradeço mais uma vez a participação. Gabriel, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Rafael, é um prazer falar com vocês. O governo apostou muito nessa mudança na regra de desempate em julgamentos no CARF para turbinar a arrecadação e ajudar no cumprimento dessas metas fiscais. O resultado é esse. Não se chegou ao que se esperava e, com isso, maior é o risco de não conseguir cumprir as regras previstas no arcabouço fiscal. O TCU fez um alerta sobre isso, a Luciana Verdolim contou para a gente agora. Qual seria a saída? Como o governo deve tentar contornar essa situação? Esse problema ele existe não só para o orçamento de 25, mas também para 24, né? Para 24 o governo tem uma série de receitas que não estão se materializando e eles vão tentar fazer uma espécie de compensação usando dividendos do BNDES. A Petrobras, que já deveria ter reduzido o preço da gasolina, ainda não reduziu, justamente para fazer caixa e pagar mais dividendo no final do ano. E, além disso, o governo vai fazer aquele controle na boca do caixa, a gente chama de empossamento, que é quando sobra recurso, o Tesouro não gasta, para tentar atingir o limite inferior da meta de déficit desse ano. Mas para o ano que vem, tem mais de 166 bilhões de reais em receita extraordinária, dos quais a gente inclui o CARF, né? Para o ano que vem tem 28,5 bi de CARF, sendo que até agora não entrou praticamente nada, como a Luciana Verdolim falou. E para o ano que vem ainda tem um outro problema, que tem o mesmo imposto, né? Tem o JCP e a CSLL, que o Congresso já disse que não vai aprovar. Então, existe uma fadiga pelo lado do aumento de carga tributária, né? Pelo lado da arrecadação. A saída é o governo atacar o gasto, né? Tem muita gordura, tem muito mato alto, tem muita opção para cortar despesa, mas o governo ele não tem essa convicção. Mas o que deveria ser feito é atacar o lado da despesa, porque o lado da receita já está esgotado, já houve uma fadiga de medidas pelo lado da arrecadação. Gabriel, ontem, na decisão tomada pelo Banco Central por unanimidade de elevar a taxa de juros, o que não acontecia desde agosto de 2022, foram apresentadas, ainda sem a ata, né, de maneira genérica, duas circunstâncias que conduziram a diretoria a tomar essa decisão. Uma delas, o aquecimento da economia, né, o risco de um superaquecimento, digamos assim, e outro, incerteza sobre o risco fiscal. Essas duas variáveis têm o mesmo peso na sua avaliação? Uma pergunta boa e difícil. Pelo seguinte, o Banco Central, a decisão de tornar o balanço de riscos assimétrico está muito ligada ao fiscal, né? Essa deterioração das contas públicas. Então, não tem um efeito relevante, né? Antes não havia a maioria dos membros para definir que o balanço estava assimétrico, mas teve uma piora bastante grande da percepção sobre as contas públicas. Aí o board, né, a maioria dos membros definiram que, de fato, o balanço está assimétrico. Então, o Banco Central está reconhecendo, ainda que com atraso, que essa piora fiscal está fazendo preço, né? Além disso, a economia está rodando acima do potencial já há algum tempo, né? A gente estima que o PIB potencial do Brasil seja alguma coisa em torno de 1,5 a 2, no máximo 2, né? Eu estou mais para 1,5. E é 1,5, não é menos de 1,5, porque várias reformas foram feitas no governo Bolsonaro e no governo Temer. Se essas reformas não tivessem sido feitas, a gente estaria falando de um PIB potencial ainda menor. A economia esse ano vai crescer em torno de 3, bem acima desse potencial de 1,5 que a gente está falando. Então, de fato, tem um superaquecimento. O Banco Central estava atrasado, né, em reconhecer esse superaquecimento e fez agora, né? Fez ontem na decisão. Que bom, a gente precisa aguardar a ata para saber o tamanho da correção que o Banco Central fez, mas se tivesse que elencar, né, na reação do Banco Central, o que pesa mais, acredito eu que na visão do Banco Central o PIB acima do potencial deve ter um peso maior do que o fiscal, ainda que o fiscal atrapalhe o trabalho do Banco Central de entregar essa inflação mais próxima da meta. Zé Maria? Pois não, Gabriel, é interessante que a gente vê esse anúncio aí do Tribunal de Contas da União e fica ali na dúvida se não é um alerta de pedaladas fiscais
Você considera que pode ser intencional ou, evidentemente, que ações da própria economia que podem levar o governo a não cumprir essa meta do tal déficit zero, que eu acho que o mercado, ninguém acreditou nessa história até agora, né? A meta desse ano de 24, se eles cumprirem, vai ser no limite inferior, com muita criatividade, né? Vai ser com controle na boca do caixa, o BNDES antecipando 15, 16 bi de dividendo, a Petrobras tentando fazer algum acordo para pagar mais dividendo, né, ou até mais, ou algum recurso do CARF. Então, assim, vai ter receita extraordinária que não é sustentável. E isso para atingir o limite inferior. O centro da meta de déficit está muito longe de ser cumprida. O grande problema é que não dá para ficar com essa estratégia ad eterno, né? Para o ano que vem a gente tem um problema de novo, e para o ano que vem tem vários problemas no orçamento que dificultam o cumprimento dessa meta de déficit zero. A começar, a gente falou do JCP, né, do aumento de carga tributária, como o JCP e a CSLL. Eu mencionei no comecinho que tem 166 bi de receita extraordinária, é muito herói, tem muita receita de CARF ainda no ano que vem, tem muita receita de transação tributária, e além disso, a premissa de crescimento econômico do governo também está forte, né? Então, a hipótese de que o PIB vai crescer no ano que vem mais de 2,5%. É muito forte. A gente só deve ver esse crescimento de fato tão forte se o fiscal continuar expansionista, né? Se o governo continuar gastando muito, a gente deve ter surpresas no crescimento, porque na nossa avaliação, o PIB potencial do Brasil não mudou. As reformas que foram feitas no governo Temer e Bolsonaro, eles foram muito importantes e evitaram que o PIB potencial fosse menor, que a gente saísse de 1,5 para algo mais próximo de 1. Agora, a surpresa de crescimento, ela está mais ligada ao tamanho da expansão fiscal que o governo está fazendo do que uma revisão do PIB potencial para cima. Então, o governo botou muito dinheiro na economia. Isso está fazendo com que o PIB surpreenda. Quando esse dinheiro acabar, ele vai acabar, a economia vai desacelerar. Nós conversamos com Gabriel Barros, economista-chefe da AR Investimentos, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. Gabriel, obrigada pela participação. Um ótimo dia a você. Eu que agradeço, é sempre um prazer.